Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus. Mas antes, como foi anunciado, se tiver em forma aí nos ajude, nós queremos trazer informações do nosso 12º Comatésime, que acontecerá dia 5 a 8 de julho, como todos já têm ouvido, no Multicenter Sebrae. Depois de alguns anos, em virtude do contexto que vivemos, novamente estamos retornando neste ano de 2023 com a 12ª edição do nosso Congresso de Mocidade. E nessa oportunidade trabalharemos a temática Juventude Pentecostal, cheia do Espírito Santo para servir. Um tema propício, pertinente para os nossos dias e com certeza, mais uma vez, como Deus tem feito ao longo de todas as edições, Deus falará poderosamente com a juventude e com a nossa igreja. Estarão conosco nesses dias, ministrando a poderosa palavra de Deus, pastor Joel Cruz, nosso segundo vice-presidente, pastor Osiel Gomes, presidente do Vizinho Campo, aqui do Tiberical, pastor Genival Bento, de Alagoas, já esteve conosco em outras edições, pastor Ângelo Galvão, de São Paulo, também já esteve conosco em outras oportunidades, pastor Eliel Silva, ministrou recentemente no evento de liderança do Nordeste, quarto liderar, e também a missionária Kézia Mesquita com o presbítero Fernando, que são aqui do vizinho estado do Piauí. Também participando conosco a cantora Karen Bianca, o cantor Pedro Henrique, o cantor Felipe Fartas e a dupla Canção e Louvor. Então, toda a juventude, não somente a juventude, mas toda a igreja está convidada para participar desse grande evento que visa glorificar ao nome do Senhor. Estão abertas as inscrições, finalizou-se o primeiro lote, pela graça de Deus, com um grande número de inscrição na sexta-feira, e iniciou-se um novo lote no sábado. E você pode fazer de duas maneiras a sua inscrição. A primeira é lá no seu coordenador diário, coordenador de jovem, que foi treinado, foi repassado todas as informações para a participação dele, no sentido de cadastrar a juventude. Segundo, você pode visitar o site da Umadésima de forma direta, você mesmo faz rapidamente no site da Umadésima a sua inscrição e lá no Pix, hoje, de forma bem automática, você faz o pagamento e recebe uma mensagem confirmando que você já está inscrito para o 12º Comatésime. Faça a sua inscrição e certamente você será abençoado. Agora, abra comigo por bondade no livro de Salmos, capítulo 27. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 4. Salmos de número 27, do versículo 1 ao versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o texto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, querida igreja, esta linda composição de Davi está inserida no livro dos Salmos. Este livro é, na verdade, um conjunto de poemas, louvores, orações que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e cujo povo de Israel utilizava na liturgia do templo, nas celebrações, nos cultos de Páscoa. Era comum eles utilizarem esses cânticos para adorarem e para exaltarem ao nome do nosso Deus. Mas não somente nos cultos de celebrações, na liturgia do templo, mas nas peregrinações, nos conhecidos cânticos de romagem, eles cantavam ao Senhor. Mas não apenas nas peregrinações, também eles cantavam louvores, queridos, do dia a dia, do cotidiano. Mas em alguns momentos, de uma forma específica, queridos, este povo era marcado por estes cânticos de louvor a Deus. Quando, por exemplo, queridos, eles estavam tristes porque a nação havia sido cativa, estava ali, queridos, em Babilônia, preso, distante de Sião. Eles, o Salmo de capítulo 137, versículo 1, cativo, à margem do rio da Babilônia, eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. Marcava aquele momento de tristeza. Eles penduraram, querido, sua harpa no salgueiro e já não tinham mais desejo de cantar. Também, quando eles regressaram agora com outro sentimento, com alegria, com gratidão, no livro de Salmos, no capítulo 126, no versículo 1, alegre, marca um momento do regresso daquela nação do cativeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Bendito seja Deus para todo sempre. Marcava momentos, marcava a história daquela nação. Nestes salmos que lemos, nós não sabemos, pelo título, o momento, a circunstância que foi escrito. Sabemos que foi o rei Davi. Agora, pelo conteúdo, nós sabemos um pouco do contexto que ele estava vivendo. Primeiro, ele estava passando por perseguições. Ele estava, querido, de acordo com o texto que nós lemos, rodeado pelos seus inimigos. Ele estava vivendo um momento onde o seu nome estava sendo caluniado, conforme o versículo 12. Era um momento difícil, era um momento que trazia, talvez, para qualquer ser humano, temor, medo, e o medo nos paralisa. E o medo, às vezes, nos tira o foco. O medo, às vezes, ofusca a nossa visão. Eu lembro, queridos, que há pouco tempo que vivemos a pandemia. Mais difícil de viver aquele momento era o sentimento de medo que chegava em cada casa, em cada lar. Às vezes, um sintoma já trazia um temor, já trazia um receio em nosso coração. Mas Davi, esta noite, não está dominado pelo medo. Ele não se deixa paralisar pelas circunstâncias que está vivendo, diante de todas as provações,
perigos, inimigos que estão diante dele. Davi olha para o Senhor. A visão dele está no alto. A visão dele está no único Deus Todo-Poderoso, que pode, querido, vencer as nossas batalhas e as nossas guerras. Bendito seja o nome do Senhor. A confiança de Davi está no Senhor. E ele vai descrever primeiro: o Senhor é a minha luz. Queridos irmãos, os ataques daqueles dias, de noite, nas trevas, eram muitas das vezes repentinos. À noite, os soldados ficavam tensos, preocupados. Eles tinham que ficar em sentinela, porque pela noite o inimigo poderia vir, poderia tentar destruir, poderia tentar vencer a guerra. Mas Davi, ele olha para esse contexto de trevas, de dificuldade, de guerra, e ele diz: o Senhor é a minha luz. Louvado seja o nome do Senhor. Não é apenas uma luz, não. O Senhor é a minha luz. A luz estava na vida dele. A luz orientava a vida dele. A luz dirigia a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu acho lindo, querido, porque Deus dirige o seu povo. A luz, que é o Senhor, conforme Davi, conforme João, dirige o seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, querido, no livro de Êxodo, no capítulo 13, é lindo quando o povo está saindo, querido, do Egito, e havia uma nuvem de fogo que dirigia, que conduzia, que orientava aquele povo a continuar firme, a avançar. Se Deus, que é luz, estiver na tua vida, dirigindo o teu caminho, os teus passos, você avançará diante dos inimigos. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele diz: eu confio nesse Deus, porque Ele é a minha luz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele continua, e Ele diz: não é somente a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Ele fala no contexto de livramento, do perigo, das dificuldades que ele enfrentava. Queridos, de todos os homens da Bíblia, Davi é um daqueles que enfrentou grandes batalhas, grandes guerras. Ele enfrentou feras no campo, ele enfrentou o gigante Golias, ele enfrentou em vários momentos. Ele esteve cercado por Saul com todo o seu exército. Por isso ele, em alguns momentos, diz: fala sobre o seco, eles querem me devorar, eu estou aqui. Mas ele diz algo, querido, que deve alegrar o nosso coração, dizer: o meu coração não teve medo, porque eu confio no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o livrador, o resgatador. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Às vezes, queridos, nós não temos a visão de como o Senhor, Ele é o nosso libertador, como Ele é aquele que milita, batalha as nossas guerras. Eu lembro do segundo livro dos Reis, capítulo 6, quando Eliseu, queridos, ele está sendo usado por Deus. O exército da Síria está se levantando contra o povo de Israel. E eles não entendem, porque tudo que eles faziam, todas as estratégias dele, Eliseu falava, Eliseu profetizava e dizia: vai por ali, porque ali está o inimigo. O rei não entende, o rei não compreende sobre o Espírito de Deus que está na vida de Eliseu. Ele manda cavalos, ele manda o seu exército para cercar a cidade do profeta. Quando o moço do profeta, ele se levanta, ele contempla a cidade cercada, carros, carruagens,
e ele se apavora, dizendo: olha, nós estamos cercados, olha, o exército inimigo está aqui. Mas sabe, o coração de um homem de Deus, que conhece ao Senhor, que confia em Deus, ele tem uma visão espiritual. Bendito seja Deus para todos sempre. Eliseu diz: olha, maior é o nosso exército do que o exército dele. E ele faz uma oração: abra os olhos, Senhor, deste moço. Abra os olhos. Quando ele ora, aquele moço contempla carros e cavalos de fogo, um grande exército que estava ali ao redor de Eliseu. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é o nosso libertador. Ele envia o seu povo, ele envia o seu exército. Ele é o nosso Salvador. Bendito seja Deus para todos sempre. É por isso que Davi não teme quando ele está cercado. Mas ele continua dizendo: ele é meu Salvador, mas ele é a minha fortaleza. Em algumas traduções, a força da minha vida. A ideia dessa expressão é uma torre forte, é um castelo aonde o inimigo tenta com as suas flechas, com seus dados inflamados, ele tenta atacar, destruir, mas está guardado, o castelo protege. Mas olha que Davi, ele não está dizendo: a minha fortaleza é o meu palácio, a minha fortaleza é o meu exército, não. Ele diz: é o Senhor, ele é a minha fortaleza, ele que me guarda, ele é o meu socorro, ele é o meu refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Você está guardado no Senhor, ele te protege, ele é o Senhor da tua vida. Bendito seja Deus para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo a biografia de Martinho Lutero, quando ele foi chamado pelas autoridades da sua época para negar os seus escritos, para negar aquilo que ele havia escrito e afirmado. Há histórias, biógrafos contam que ele leu o livro de Salmos, no capítulo 46, onde fala que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que nos protege, é a nossa fortaleza. E quando ele é inspirado por Deus também para compor o hino da harpa cristã 581, dizendo: castelo forte é o nosso Deus, ele é o nosso castelo forte, ele ampara, ele é fortaleza para defender o seu na luta e na fraqueza. Não tema, o Senhor é castelo forte. Bendito seja Deus para todos sempre. Mas é lindo agora como ele, ainda nesse primeiro versículo, ele faz uma pergunta que parece óbvia, mas não é: a quem temerei? Se o Senhor, queridos, é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Com ousadia, com o coração, querido, encorajado, porque ele confiava no Deus verdadeiro. Ele proclama: a quem temerei? Sabe qual é o problema, querido? É porque, como eu falei no início, às vezes nós sabemos de tudo isso, mas o medo ofusca a nossa visão. O medo tira a nossa visão do alto e coloca nos homens, e coloca no exército. O medo maximiza o inimigo, ele é muito grande. É como o povo de Israel, próximo, estava ali na porta da terra prometida naqueles dias, e eles trazem um relatório, e alguns ali, ao falar da terra prometida, dizem: a terra mana leite e mel, mas as cidades são fortificadas, há gigantes naquela cidade, maximizando os inimigos. É grande, é difícil, é muito complicado.
e aos nossos próprios olhos somos como gafanhoto. Olha que o medo vai, ofusca, tira a perspectiva do céu, tira a perspectiva de Deus. Agora é lindo a diferença quando Deus chama a Josué no capítulo 1. Aquela nação naquele dia não conseguiu herdar a terra prometida, porque não confiou, não creu naquele Deus que libertou ele com mão forte, com braço estendido, com milagres extraordinários. Agora Josué é chamado, queridos, para dar continuidade a uma obra grandiosa, a um líder que tinha, queridos, um ministério maravilhoso, falava diretamente com Deus. Milagres extraordinários aconteciam através da vida de Moisés. Eu fico pensando no temor, as pernas tremendo, a multidão, os desafios, a terra para conquistar. Mas o Deus que chama a Josué traz uma recomendação, dizendo: não tema, eu estou contigo. Não tema, eu estou contigo. Querida igreja, grandes são as batalhas, grandes são os inimigos, mas maior é o nosso Deus. Ele é o Senhor da guerra, Ele está conosco, Ele continua sentado no alto e sublime trono, e Ele governa sobre o céu, sobre a terra, e Ele governa sobre a tua vida. Por isso confia nele, creia nele. Ele é o Senhor que te chamou, que te guarda. Ele é o castelo forte da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.